Nós vamos agora conversar com o relator da reforma administrativa. É a Thaís Arbex, nossa analista de política lá em Brasília. No estúdio também está o deputado Arthur Maia, o relator dessa reforma. Ao deputado, meu agradecimento pela participação. Arthur Maia, meu boa noite. Minha primeira pergunta logo de cara. A reforma que o senhor deputado está relatando, ela tem sido descrita por especialistas, na verdade, como uma contra-reforma, por não conseguir abolir privilégios e por estar mantendo a desigualdade entre a elite e as bases do funcionalismo. Deputado, faltou interesse do próprio governo em pressionar por uma reforma mais abrangente? Olha, William, esse tema é um tema extremamente difícil, porque ele se coloca entre duas forças extremamente poderosas e antagônicas. De um lado, você tem a oposição, que é contra a reforma. Não adianta nada que nós façamos que vai convencer a oposição de votar na reforma. Você veja que o texto que veio, por exemplo, do governo federal, ele acabava com a estabilidade. O nosso relatório manteve a estabilidade, que era a pedra de toque, era o ponto central do discurso da oposição. Ia acabar com a estabilidade. Nós mantivemos a estabilidade. O texto que veio do governo criava cerca de 100 mil cargos de indicação política. Nós acabamos com isso. O texto que veio do governo acabava com o regime único e criava 4 regimes diferenciados. Nós acabamos com isso. Então, nós fizemos, em grande medida, o apoiamento, nós trouxemos para o nosso relatório muitas coisas que eram questionamentos da própria oposição. Entretanto, isso não faz com que a oposição fique a favor do texto. Por outro lado, existem esses que se colocam como especialistas hoje, que fazem matérias em jornal, etc. Na verdade, são ultraliberais que desejam realmente uma reforma radicalizada. Eu aqui, em 10 anos que estou na Câmara dos Deputados, eu compreendi o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. É muito mais importante do que fazer um relatório que possa modificar radicalmente a administração pública brasileira, nós temos que fazer um relatório que tenha viabilidade de ser aprovado no plenário. Não há como não fazer isso. Nós temos que buscar a linha média do pensamento. Deputado, posso interrompê-lo e dar oportunidade à Thaís de fazer a pergunta? Thaís, por favor, claro. Prossiga. Boa noite, deputado. A reportagem da Bárbara Baião nos mostra que há 2 pontos que são motivo de bastante debate ali na Câmara. A inclusão de membros da Justiça e também forças de segurança. O senhor disse agora que o ótimo é o inimigo do bom. Afinal de contas, incluir o Judiciário é bom ou não? E, afinal de contas, o Judiciário estará incluído no texto final? Olha, eu como relator, não adianta eu colocar aquilo que eu quero, aquilo que eu realmente desejo. É preciso que a gente busque uma linha média do que seja capaz de ser aprovado. Obviamente que eu defendo e advogo a inclusão do Poder Judiciário. E, basicamente, são só 2 pontos que atingem o Judiciário. A reforma administrativa, se nós incluirmos o Judiciário, terá 2 consequências. A primeira é que acabamos com as férias de 60 dias de todos os juízes e promotores. A segunda consequência é que também acabaremos com essa possibilidade da aposentadoria como forma de punição. Hoje, um juiz, ele comete algo errado e a punição que ele tem é ser aposentado. Então, isso realmente é ruim. De sorte que existe, portanto, algo muito favorável incluir o Judiciário. Mas existe também um parecer contrário, um parecer jurídico contrário, apresentado pela mesa da Câmara. De sorte que esse assunto, de fato, divide os parlamentares. Ainda não temos uma decisão fechada. Eu acredito que até amanhã, antes do meio-dia, nós teremos condição de avançar para encontrar um meio termo nesse assunto, ou então decidir pela maioria, pela inclusão ou não inclusão do Judiciário. Outro ponto é a questão das forças de segurança. Existe na reforma da Previdência, que foi votada em 2019, há 2 anos atrás, existe uma previsão de que todos os policiais que estavam na polícia quando da aprovação da reforma da Previdência, 2019, têm direito à integralidade e à paridade.
Entretanto, esse direito está fundamentado em uma ação que está sub júdice no Supremo Tribunal Federal. Quando chegou agora, o Tribunal de Contas da União resolveu não aceitar mais esse parecer essa questão judicial que está judicializada como razão para que se dê a integralidade e a paridade. Mas essa integralidade e a paridade já está sendo paga. Então, o que nós estamos colocando na PEC é a reafirmação, a ratificação de um direito que já foi dado na reforma da Previdência de 2 anos atrás. Deputado. Fora isso, não há nenhuma mudança em relação à polícia. Deputado, para concluir nossa conversa, o senhor foi criticado e o senhor respondeu aos críticos também de forma contundente. O senhor mencionou 2 pontos que o senhor ainda vê em negociação, a questão da inclusão do judiciário e a sua explicação agora sobre como serão tratadas as forças de segurança. Há um terceiro. Eu, infelizmente, peço que o senhor seja breve na resposta, perdoe-me a falta de cortesia, tem a ver com outro ponto que é descrito como retrocesso na matéria que o senhor relata. Tem a ver com a avaliação de desempenho, que ficaria, de acordo com o texto que temos conhecimento, por conta das próprias corporações que seriam avaliadas. Venceu, então, a resistência das corporações, deputado? Olha, Vac, eu posso afirmar que quem disse isso está faltando com a verdade. Nós colocamos uma avaliação de desempenho. A primeira coisa que está posta no texto é que a avaliação de desempenho necessariamente acontecerá no âmbito de uma plataforma digital, no caso do gov.br. E o segundo ponto da avaliação de desempenho é que necessariamente precisa acontecer com a presença do usuário do serviço público. Então, uma mãe, ela poderá avaliar a professora que está ensinando o filho dela na escola. Um cidadão que vai no posto de saúde poderá avaliar o atendimento que teve. Não existe, de maneira nenhuma, no nosso relatório, qualquer menção a corporações terem acesso à avaliação de desempenho. Agora, será sim uma avaliação 360 graus, mas acontecendo em uma plataforma digital e com a participação do usuário do serviço público, que é a sociedade de uma forma geral. Deputado Arthur Maia, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CNN, em nome também da Thaís Arbex. Boa noite, deputado. Boa noite, Vac. Prazer estar aqui.